Olá, bom dia. Apesar de todas as campanhas que têm sido feitas, a doação de órgãos ainda é um assunto muito polêmico e nem todo mundo aceita. Por conta disso, as nossas filas de espera aqui no Maranhão estão muito altas. Só para você ter uma ideia, a fila para transplante de córnea chega a mais ou menos 900 pessoas nessa fila. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo foi a Janaína Câmara, que é enfermeira e coordenadora adjunta da Central Estadual de Transplantes. Bom dia, Janaína. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui com vocês, para conversar sobre um assunto tão sério e tão importante com a nossa população. Pois é, eu comecei dizendo que apesar de todo o esforço que tem sido feito, todas as campanhas que têm sido feitas, a gente ainda não chegou a um resultado, vamos dizer, satisfatório. Vocês resolveram agora mudar o foco dessa conscientização, é isso? Sim, como no Brasil a doação é a família que autoriza, não é que nós tiramos o foco, nós temos um trabalho muito forte dentro do ambiente hospitalar, com os profissionais de saúde, mas também achamos necessário trabalhar com a população, principalmente a população da comunidade religiosa e também dos ambientes escolares, faculdades, escolas de ensino fundamental, ensino médio, para intensificar e o assunto chegar nas famílias. Quer dizer, não é exatamente uma campanha que tenha início, meio e fim. É um projeto que pode se desenvolver ao longo do ano inteiro, é isso? Isso. Antes nós focávamos a nossa divulgação, a nossa conversa mais no período do Setembro Verde, que é um mês da doação de órgãos. Aí nós repensamos, reestruturamos os nossos projetos e esse projeto é um projeto do ano inteiro, que não tem fim. Ele vai ser um projeto contínuo. E aí a gente já tem parcerias, já iniciamos esses projetos com a população da Igreja Católica, mas não vai ficar só na Igreja Católica, vamos levar também para outras vertentes religiosas e também já iniciamos com as escolas que vai ser o ensino médio do estado de São Luís, principalmente na capital ainda, né? Mas a tendência é a gente levar também para o interior do estado. Por enquanto está centralizado aqui, vocês estão começando ainda, né, esse projeto, para ver quais os rumos que ele deve tomar? Até para ajustar algumas coisas, né? Mas até então está redondinho. A gente já desenvolveu com a comunidade Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Monte Castelo. Foi muito bom. Nas escolas a gente ainda está articulando com os professores, mas já iniciamos toda a conversa com os gestores. Foi muito bem-vindo os projetos, tanto pela Arquidiocese de São Luís, como também pelos gestores do Estado de Educação, né, da Secretaria de Estado de Educação. Esse assunto, apesar de afetar muita gente, já que nós temos só na fila de transplante de córnea, nós temos mais ou menos 900 pessoas, afeta muita gente, muita família. Apesar disso, a gente está tendo muito entrave na doação. Na tua opinião, Janaína, qual é assim, o principal obstáculo nesse processo de doação de órgãos? Penso que é o desconhecimento. O desconhecimento gera medo, né? E aí, quando eu desconheço como é o processo de doação, eu posso atribuir a pensar que meu corpo vai ficar ser mutilado, e aí não é isso. A gente, enquanto profissionais de saúde, a gente garante que o corpo vai ser totalmente recomposto, vai ficar como uma cirurgia qualquer, uma cicatriz de uma cirurgia. Então, esse desconhecimento, por exemplo, achar que o corpo vai ficar sem integridade ou de acreditar, por exemplo, não pensar como é que é hoje a nossa lista de espera, para quem vai os órgãos. Entendi. Então, trabalhando isso com a comunidade, eles conhecendo, então o conhecimento gera um ponto da pessoa poder decidir sobre algo. Um pouco mais de confiança nesse processo, de credibilidade. Porque quando se fala em doação de córnea, por exemplo, aí você vai pensar, será que meu parente vai ficar sem os olhos na hora do velório? Como é que isso vai ser feito? Quer dizer, muita gente não sabe realmente como esse processo é feito. Sim. A partir do momento em que vocês explicam isso, vocês sentem que tem uma receptividade maior por parte das pessoas? Se a pessoa, os familiares, eles já pensaram sobre isso, já conversaram, fica muito mais fácil para a gente, enquanto profissional de saúde, abordar essa situação e aí falar que o globo ocular vai ficar reconstituído, que não vai ficar aberto, não vai ficar com nenhuma marca que venha até mesmo no velório a pensar o olho não está íntegro.
Não, a gente garante isso e de fato fica. E aí a família tem um pouco mais de aceitação, né? Mas isso requer muito que ele já tenha uma compreensão sobre a questão da doação. Eu acho que a gente ainda está no começo, apesar de já ter iniciado há muito tempo, né? Essa aceitação, essa compreensão do que representa a doação, acho que a gente tem muito a caminhar até que aconteça isso. Até porque a abordagem, vamos dizer assim, ela acontece num momento muito delicado, né? Na hora da morte de um parente, a gente nem pensa no outro, a gente está pensando só na dor da gente. Sim, é porque eu imagino assim, como ninguém conversa sobre morte em um café da manhã. Só nós somos uma exceção, viu? Pois Estamos conversando no café da manhã sobre um assunto delicado. Mas nós estamos falando da vida de alguém que vai ser preservada, vamos dizer. Isso, porque a vida... Seria interessante se as pessoas pensassem que com a doação a vida pode continuar em alguém. E aí quando a gente pensa que alguém são 900 pessoas para córnea, quase 300 pessoas para rins, tem para fígado, tem para coração. Isso a gente está falando mais do nosso estado, porque são os transplantes que nós realizamos no nosso estado. É rim e córnea, são os mais... Principalmente né? É onde a nossa fila é maior. E são os transplantes que nós realizamos no nosso estado. Mas no Brasil inteiro há uma carência de órgãos, uma carência de tecidos, quando a gente fala de córneas. Teve uma reportagem recente que o Brasil ele aumentou em 5 anos a lista de espera para córnea. Meu Deus. E aí a gente fica pensando, nossa, quantas pessoas estão deixando de enxergar bem, né? Ou até mesmo de não ter possibilidade de enxergar por conta de uma doação de córneas. E quantas pessoas estão levando consigo após a morte uma córnea boazinha que poderia favorecer a vida de outra pessoa, né? Imagina assim, a gente pensar que pode olhar a cor, né, que a gente pode escolher aqui, porque tá percebendo que cor eu quero, e quando eu percebo a cor, eu tenho mais estímulo para decidir sobre algo, né, porque tem tudo a ver. E além de tudo isso, a gente está falando de córnea, porque córnea ninguém morre esperando por córnea, mas para rins, fígado, coração, as pessoas morrem. Morrem na fila esperando. Isso é comum aqui? Sim. Para julgar por essa lista aqui de rim, a gente tem mais ou menos 300 pessoas na lista. Para rins, a gente tem outra opção terapêutica, né? Porque tem a hemodiálise, tem a diálise, e a pessoa às vezes é bem mantida nesses 2 outros tratamentos, e aí ele não morre em uma fila esperando por rins, a não ser que ele tenha uma falha de acesso, ele não tenha mais acesso nenhum para fazer nem hemodiálise nem diálise. Mas fígado não tem nenhuma terapia alternativa. Para coração não tem nenhuma terapia alternativa. Então ele morre sim. E não se pode passar muito tempo nessa fila. Por exemplo, quem espera um coração não pode passar muito tempo numa fila esperando, né? Não pode. Então é rápido que uma pessoa com uma insuficiência hepática ou uma insuficiência cardíaca e na preeminência ali está esperando um órgão, ele termina indo a óbito. Muito, muito complicado. A abordagem de vocês, por exemplo, quando esse assunto não foi falado na família, quando a pessoa ainda não tem muito conhecimento a respeito de tudo isso, que faz a abordagem, como é que é essa receptividade? O que vocês sentem por parte dessa família que está no meio de uma dor terrível? É assim, como eu falei no início, que hoje a gente trabalha tanto com os profissionais de saúde, como iniciamos esse projeto com a comunidade. O profissional que já está lá no ambiente de saúde, se a família foi bem acolhida pelos profissionais de saúde, sentiu que teve um atendimento, né, humano, na hora que comissões de transplante ou Central Estadual de Transplante vai conversar sobre doação, essa família está um pouco mais sensibilizada, né, porque teve um atendimento bom, então ela tem uma receptividade em relação a nos escutar e também termina tendo às vezes a opção realmente da doação, porque ela já tem uma sensibilidade em relação ao tema. Entendi. Mas antes se houver um desconhecimento total, o trabalho fica bem complicado, né? Trava muito, né? Muito, porque, né? como eu falava antes, o desconhecimento gera uma certa... né, eu travo em relação a algo que eu não conheço. Com certeza.
Nós vamos dar uma respirada, né? Certo. Você disse que não se fala de morte no café da manhã, Mas... já fiquei aqui, mas a gente fala assim, mas a gente está falando por um outro viés, que é a continuação da vida de outra pessoa. Então nós vamos fazer um rápido intervalinho, vamos tomar água, vamos tomar café e vamos voltar para conversar, porque só um minutinho eu volto já já. Estamos de volta conversando aqui sobre as dificuldades e as possibilidades do transplante de órgãos e a doação de órgãos, principalmente a doação, que a gente está falando mais a doação de órgãos. E eu estou conversando aqui com Janaína Câmara, que é a coordenadora adjunta da Central Estadual de Transplantes. Janaína, a questão religiosa, de alguma forma, ela interfere nesse processo? E aí eu digo interfere para dificultar? Nós temos conversado com os líderes, né, religiosos e eles falam que não deveria atrapalhar, não deveria ser um entrave. Mas aí a gente sabe que por convicções religiosas, sim, as pessoas às vezes deixam de doar. Por quê? Porque termina acreditando pela convicção que ele tem, que ele deveria encontrar com o Pai Celestial, com Deus, com um corpo íntegro. Né? Tá. Mas agora, como nós estamos dentro das igrejas, ninguém melhor do que o próprio líder para falar, os padres, né, o bispo, o arcebispo, que tem sido muito receptivo com a temática, falar que a doação ela é um ato extremamente fraterno e cristão. Né? Sim, principalmente, muito cristão. Muito cristão. E aí pensar que a vida vai continuar em alguém. E isso não tem prova de amor maior do que você possibilitar uma vida para alguém. Né? Afinal, Jesus morreu para nos garantir a vida eterna, não é? Isso, ele não doou um órgão, ele doou a vida inteira. A vida inteira dele, vida inteira, né? A vida dele para nos salvar. A pandemia, até que ponto ela afetou, ela alterou esse processo de doação de órgãos? Porque na doação de sangue a gente já sabe que teve muitos entraves. Sim. E na doação de órgãos, eu imagino que a coisa não deve ter sido fácil. Sim, a pandemia, não só no Maranhão, no Brasil, mas no mundo inteiro, ela terminou afetando a questão da doação. Porque ter a doença era uma contraindicação absoluta para ser doador de órgãos. Muitas das pessoas dizem assim, mas não foi o período que morreu mais pessoas, não poderia ter diminuído a fila? Não, porque essas pessoas elas não poderiam ser doadoras. Elas estavam contaminadas pelo vírus, Pelo né? vírus e não poderiam ser doadoras nem de órgãos, nem de tecido, como no caso de córneas. Hoje, com a diminuição já, aí a gente está atravessando já quase 2 anos pós, e aí a gente tenta estar reconstruindo esse caminho. Então, até na comunidade hospitalar, dentro do ambiente hospitalar, essa temática também ficou um pouquinho mais quieta. Por quê? Porque os nossos olhos todos, né, voltaram para a questão do vírus. Ninguém falava em outra coisa a não ser disso. Então, até isso, a gente teve que retomar todo esse trabalho, toda essa conversa dentro do próprio contexto hospitalar, dentro do próprio contexto médico. E as cirurgias também, nessa época, eram muito restritivas, né? Sim, todas as filas ficaram imensas, né? A gente teve realmente um colapso no sistema de saúde no mundo inteiro. No mundo inteiro, e né? aí a gente está tentando reconstruir todo esse cenário que foi destruído, né? Pela pandemia, né? Destruiu vida, destruiu tudo, né? Sim. Você falou uma coisa interessante, o corpo não poderia ser aproveitado porque ele estava infectado pelo vírus. Sim. Isso significa que, para fazer a doação de qualquer órgão, a pessoa tem que ter morrido de uma forma mais ou menos saudável? É assim. Vamos dizer que a morte não é um processo saudável, gente. Eu estou falando só os órgãos preservados de alguma forma, é isso? Isso. Toda pessoa que morre, ele tem uma causa da morte, né? Se ele não tem uma causa da morte no contexto hospitalar, ele vai para um serviço de ML, um serviço de verificação de óbito, né? Para verificar qual foi a causa. Então, a causa ela tem que estar dentro dos critérios que a gente diz para validar aquela pessoa como doador de órgãos e tecidos. Então, passa por uma avaliação criteriosa de exames, toda a parte de sorologia para a questão, por exemplo, no Brasil não isso é pós-morte. Pós-morte.
né? E a gente já tem, porque o paciente num ambiente hospitalar, a gente Já já está tem ali. exames, já se sabe, né? Sim, ele já E fez se, muitos por exemplo, exames. se foi de córnea, no caso que é o paciente que morreu de coração parado, se ele não tem exames, é coletado o material e naquela hora, além de outra avaliação criteriosa, para ver toda a parte clínica, epidemiológica dele, se ele tem os critérios para ser doador. Então, como você falou e foi muito bem dito, não é todo mundo que pode ser doador. Às vezes eu tenho muita vontade de ser doadora, mas pode ser que eu tenha uma doença que vai me contraindicar para ser uma doadora de órgãos. Né? Por exemplo, eu jamais poderia ser doadora de rim, eu só tenho um, não posso doar. Não pode doar em vida, mas a Elda, se estiver em morte encefálica, que é um critério para doação de órgãos. Isso, a morte encefálica, de alguma forma, os órgãos quase todos podem ser aproveitados? Se eles todos forem viáveis, sim. Dentro de um processo, a gente pensando que está tudo bonzinho lá, sem ser a cabeça. Aí pode ser aproveitado, sim. Sim. Quantos órgãos de uma pessoa pode ser aproveitado? Todos? Falam até que um doador ele pode salvar até 8 vidas, porque tudo que a gente tem de órgão que é duplo, cada um vai para uma pessoa. Então, se eu tenho 2 rins, vai para duas pessoas que estão em fila. Eu tenho 2 globos oculares. Essas córneas vão para 2 pessoas. No caso dos olhos, só a córnea que é aproveitada? É a córnea, a esclera também ela é aproveitada, né? Não sei bem o que é, mas sim. Mas qual... Ninguém precisa saber que eu não sei. Não precisa, porque nós temos no quadro oftalmologistas maravilhosos que são os transplantadores de córnea, que sabem perfeitamente como utilizar tanto a córnea como a esclera quando o paciente tem necessidade. São esses 2 órgãos, quer dizer... Tecidos, a gente fala que a córnea, ela é um São 2 tecidos que podem ser aproveitados de cada olho, né? De cada olho, isso. E nesse caso, a escléria e a córnea podem até para pessoas diferentes. Nunca uma pessoa ele recebe, por mais que eu tenha necessidade de transplante nos 2 olhos, mas eu não vou fazer os 2 transplantes de uma vez só. Eu vou entrar na fila, na lista de espera para transplantar um lado direito, por exemplo, e vou voltar depois para a fila. Para o fim da fila, para começar tudo. Vou me inscrever novamente para fazer do outro lado. Então, nesse caso, 2 olhos podem salvar 4 pessoas, se for aproveitado esses 4 tecidos. Eu diria que é mais se falando da questão das córneas mesmo, né? Porque a esclera termina que nem todo paciente ele tem necessidade de utilizar a esclera. Então termina que a esclera às vezes a gente tem até no nosso banco de tecidos. Como ele não é tão solicitado, pode ser que eles tenha no banco de tecidos. Por falar em banco de tecidos, há quanto anda esse banco? Ele tem um estoque, vamos dizer, mínimo? Não tem estoque de nada, né? A gente pode falar... É mesmo? É com tristeza que a gente diz hoje que nós temos hoje pacientes aguardando para transplante de urgência de córnea. Isso era pouco visto, mas no Brasil inteiro hoje a gente está tendo um déficit de transplante de córnea. E no Maranhão hoje a gente tem fila para você falou quase de... 1000 pessoas, né, esperando. Isso, porque a gente tem 2 critérios, os pacientes que estão esperando transplantes eletivos e tem os que estão esperando transplante de córnea em caráter de urgência, ou seja, pessoas às vezes que estão com o globo ocular perfurado. E aí ele tem um critério de urgência para ser transplantado com uma maior rapidez possível. Mas nem nessa situação vai ter o tecido disponível para fazer. Porque a gente não tem estoque de córneas, né? O que a gente tem de captação ou tem de oferta de outros estados, porque o sistema de transplante... A oferta de outros estados. O sistema de transplante ele é um sistema tão complexo, mas, no entanto, ele possibilita no Brasil inteiro que estados eles possam estar mandando para outros estados tecidos e órgãos. Lógico que tudo regido por esse sistema, né? Gerenciado por esse sistema. Ele que conduz a lista de espera. Mas nem isso a gente está tendo, a oferta de outros lugares. Porque a situação é praticamente a mesma em todos os estados. Isso, mas tem estado que tem sua fila zerado, mas porque aquilo que eles captam vai para sul. Não tem como
está ofertando para outros estados. E aqui a gente não está nessa situação, né? Que o que for captado vai ser utilizado imediatamente, porque nossa fila de espera está muito grande. Tanto a eletiva como a de urgência, né? Nós temos hoje quase 7 ou 8 pacientes, temos uma criança de 5 anos aguardando transplante de urgência de córneas, e aí a gente não tem o tecido para transplantar. Então esse o nosso trabalho árduo, diário, de levar que a população ela pense sobre a questão da doação, porque de repente eu estou aqui num contexto que eu nem sei nada sobre a questão da doação, nem sei quem são as pessoas, né, se tem pessoas esperando, né, porque eu não preciso saber quem são, eu só preciso saber que existe a pessoa esperando, né? É muito, muito complicado. Um acidente de trânsito, por exemplo, quem morre de acidente de trânsito, os órgãos, nesse caso, eles podem ser aproveitados, os tecidos podem ser aproveitados? É bem interessante a sua pergunta. O globo ocular, as córneas, elas podem ser aproveitadas porque até 6 horas depois do óbito, a pessoa pode ser um doador de córneas. No entanto, doador de coração, ele pressupõe o diagnóstico de morte encefálica. Por quê? Porque os órgãos eles precisam estar sendo mantidos. A gente chama no meio clínico pé fundido, né? Ele precisa estar oxigenado ainda. Sim. E quem é que oxigena os nossos órgãos? É o coração. Então o coração ele precisa bombear e levar oxigênio para os meus tecidos, órgãos e pele e tudo. Então eu preciso estar mantendo. Então se eu estou de coração parado, meus órgãos também já estão... Quer dizer, nem o coração, nem outros órgãos vão poder, dentro de um certo tempo, não podem mais ser aproveitados. Não, porque também no Brasil a doação de órgãos, ela preconiza que o paciente passe por um diagnóstico de morte encefálica e o paciente ainda esteja com o coração batendo para ir para um centro cirúrgico e fazer a retirada desses órgãos, porque são órgãos viáveis. A gente não tem como estar transplantando órgãos que não têm viabilidade. Olha, eu acho que nesse caso a família precisa ser muito, muito, muito consciente para fazer essa oferta, vamos dizer, quase que imediatamente após a morte, para poder ser aproveitada, né? Isso. Porque se demorar um pouquinho mais que seja, já não dá para fazer mais nada. Mas assim, no diagnóstico de morte encefálica, ele não acontece assim tão rápido. Não, estou falando no sentido de um acidente. Acidente. Ele precisa ser muito rápido para que seja aproveitado algum órgão, algum tecido. Já se o coração para na mesma hora, né? Não tem como fazer. Mas assim, todo acidente, o paciente, o morto, ele vai para um ML, né? E no ML, eles têm um sistema de notificar que chegou um paciente, aí a equipe do banco de tecidos ou a equipe da central de transplante vai conversar com a família. Então, se é uma família que já tem conhecimento sobre doação, fica muito mais fácil. Vocês estão sempre de plantão? Sempre, 24 horas por dia. Tanto o serviço da central de transplante como o serviço do banco de tecidos, que fica dentro, do hospital universitário. Trabalhamos intensamente para melhorar a qualidade de vida desses pacientes que dependem do nosso trabalho e da boa vontade da doação da nossa população. E para melhorar esse trabalho da equipe, gente, que vocês estão ouvindo, que trabalha 24 horas por dia, só tem um jeito, conscientização. Converse com a sua família, diga que você quer ser doador. Na hora da dor, a dor é muito forte, claro, todo mundo sabe, mas a gente tem sempre aquele negócio de querer satisfazer as vontades de quem morreu. Se a gente disser que a gente é doador, eles vão querer respeitar essa nossa vontade. E com essa vontade e essa conscientização, a gente vai acabar salvando a vida de muita gente. Não é isso, Janaína? Perfeita a sua fala. Janaína, Câmara, eu desejo para vocês... não sei nem o que dizer, porque é uma situação tão delicada. Desejo que tenha menos pessoas aguardando, aguardando. Vamos por esse lado. E os que essa fila diminui. Recebam a doação de um órgão, de um tecido. A gente tem mais... Quantas pessoas assim no total? Você calcula? 1.000 e tantas pessoas aguardando, né, por transplante, se a gente for somar... Se a gente está somando só rim e órgão, né? Só rim e córnea. Córneas, aí isso, já e fígado também, nós temos acho que 8 pessoas hoje na fila. Temos mais de 1.000 pessoas nessa fila e faz parte da nossa responsabilidade de ajudar
se não a zerar, pelo menos diminuir essa fila. Janeira, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu sei que não é um assunto de se conversar no café da manhã, mas no café da manhã também se fala de assuntos importantes. Quem sabe as pessoas agora não começam a falar sobre morte no café da manhã, né? Gente, porque a morte mas é a morte continuidade desse da outro vida. lado, tá, gente, que a gente está falando. Está falando de morte pura e simples, a gente está falando em salvação de outras vidas, é isso, a possibilidade que a gente tem de salvar outras vidas. É sobre isso, não é bem sobre morte que nós estamos falando. Vamos só mudar esse termo. Mas muito obrigada a você por vir aqui de manhã conversar sobre esse assunto comigo e muito obrigada a você que está nos escutando, que já sabe que tudo isso aqui é só para informação. Informação é poder. Se a gente tem informação, a gente tem o poder de mudar, de transformar ou de fazer tudo muito melhor. E só para aliviar um pouco, agora é hora de Segundo trazer as informações do Parlamento. Bom dia, Segundo. Olá, Elda Borges, muito bom dia a você, muito bom dia a todos os telespectadores do Café com Notícias. A gente está por aqui pela Rádio Assembleia com o Diário da Manhã, no intervalo, pela 96.9 FM, já com os olhos voltados para a movimentação de hoje no Palácio Manuel Beckmann. As atenções são destinadas à sessão plenária de logo mais. A partir das 9h30 da manhã, os deputados estaduais voltam para o plenário do deputado Najib Aikel para a primeira sessão plenária da semana no Poder Legislativo maranhense. Com os trabalhos da CCJ dos últimos dias, né, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, que é presidida pelo deputado Carlos Lula, né, a gente fica com a possibilidade de repente, termos uma ordem do dia bem recheada com vários projetos que estão tramitando no Parlamento maranhense. E, de fato, vamos acompanhar toda a cobertura. A gente sempre lembra os nossos telespectadores, internautas e ouvintes da rádio que a sessão plenária é transmitida ao vivo. Portanto, a partir das 9h30, você permanece conectado com a gente aqui pela TV Assembleia ou lá pela 96.9, na Rádio Assembleia, ou através das nossas redes sociais no YouTube oficial do Parlamento Maranhense. A sessão plenária será transmitida ao vivo e, claro, toda a cobertura será feita pelas equipes de reportagem da TV Assembleia e também da rádio. Ok, Elda Borges, eu volto com você. Muito obrigada a você, muito obrigada a você também. Tchau e até a próxima.